Bom dia, alunos. Aqui é o Wallace, professor de Física, e hoje vou ministrar a aula para o terceiro ano do ensino médio. A aula sobre força elétrica, lei de Coulomb, tá ok? Então, o que é a força elétrica? São as forças feitas entre cargas elétricas, tá certo? E antes de a gente estudar exatamente sobre essas forças, né, o quantitativo da força, vamos relembrar uma coisa que a gente viu em aulas passadas, que seria é, a orientação dessas forças. Por exemplo, nós sabemos que cargas podem ser positivas ou negativas, e uma interage com a outra. E de que forma é dada essa interação? A gente viu na aula passada, cargas com o mesmo sinal têm interação repulsiva e cargas com sinal contrário têm interação atrativa, tá ok? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho essas duas cargas aqui e elas têm sinais contrários. Se elas têm sinais contrários, então uma tende a atrair a outra, certo? Então, força de atração. Essas duas aqui têm sinais iguais. Se tem sinais iguais, então elas tendem a repelir uma outra, uma força de repulsão. Força, força. E aqui a mesma coisa. Aqui sinais diferentes, sinais iguais, né? Aqui negativo e aqui negativo. Se são sinais iguais, então também tendem a repelir uma a outra, certo? Legal. Então a gente tinha visto, era isso, né? Só que o quanto que repele, o quanto que atrai, qual é um número, um valor para isso? Em que momento que pode atrair ou atrair mais ou atrair menos, ou então repelir mais ou repelir menos? Então, nós vamos começar a ver agora valores, né? Vamos começar a dar um quantitativo para essas forças, tá certo? E como é que a gente dá o quantitativo? Através disso aqui, a lei de Coulomb. O que ela diz? Ela diz que a força é igual à constante eletrostática. Essa constante eletrostática está aqui, ó, é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, multiplicado pela carga, por uma das cargas, multiplicada pela outra carga, dividida pela distância entre elas ao quadrado. Esses tracinhos aqui significam módulo. O que isso significa? É que mesmo se os números forem negativos, esse negativo ele não entra na conta. Legal. Então, eu coloquei aqui um exemplo, duas cargas, tá? E aí, essa distância entre elas é o que a gente chama de D, tá? Esse Dzinho aqui. Legal. Então, como é que a gente pode definir se uma carga atrai mais ou atrai menos, ou até mesmo se ela repele mais ou repele menos? Isso aqui, ó. As cargas, quando estão perto, a interação é máxima. Cargas muito pertinho uma da outra. Agora, quanto mais você afasta essas duas cargas, essa interação ela vai diminuindo, ok? Então, vamos representar isso graficamente? Vamos pegar aqui, ó. Eu coloquei aqui duas cargas, carga 1 e carga 2, e as duas valem 1 Coulomb cada uma, tá ok? Para poder ficar bem fácil, para a gente poder visualizar. 1 Coulomb para cada uma. Se a gente pegar aqui na nossa fórmula e trocar isso aqui, o Q1 e o Q2 por 1, como é que fica? Vai ficar F é igual a K sobre D ao quadrado, né? Porque isso aqui, o 1 está multiplicando 1 vezes K é K, e esse 1 aqui também, 1 vezes K é K. Então vai sobrar só o K sobre D ao quadrado, certo? É só para poder simplificar, tá? Para poder a gente ver como é que funciona, como é que é a distância, né? A distância varia aí. Como é que a distância ela altera a força, certo? Então vamos lá. Então aqui tem 1, 2, 3, 4 de distâncias diferentes, tá? Distância de 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros. Até esqueci de colocar o mzinho de metros aqui. E a força é dada em newtons, né? Legal. Então, o que acontece quando a distância é 1 metro? Ora, eu vou trocar esse d por 1, 1 ao quadrado, 1.
Então, força vai ser o quê? Força vai ser K sobre 1. Ou K apenas, né? Força é igual a K. E coloquei isso aqui, ó. Força igual a K na distância de 1 metro, é esse ponto aqui. Correto? Beleza. Então, quando a força é 1, quando a distância é 1, F é igual a K apenas. Correto? Agora, próximo, quando a distância é 2, o que vai acontecer? Vamos trocar aqui a distância por 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, a força vai ser K sobre 4, certo? Então, vou colocar aqui K sobre 4. Então, você perceba que a gente aumentou a distância em apenas 1 metro, né? Só que a força ela caiu a quarta parte. Então, ó, aqui no gráfico, ó como é que essa força está agora lá embaixo. Ó, agora está aqui na quarta parte, né? Está aqui agora. Em 2 metros, agora a força é isso aqui, a quarta parte apenas. Está aqui. Legal, vamos agora para a terceira. A terceira está aqui, né? Em 3 metros. 3 metros, a gente vai pegar aqui na fórmula, aí vai fazer 3 ao quadrado é 9. Então, a força é K sobre 9. Então, aqui é K sobre 9, certo? E agora, K sobre 9 está mais ou menos aqui, ó, no nosso gráfico. Não caiu tanto em relação aos 2 metros, não é verdade? K sobre 9 está aqui, ó. E aí, aqui no 3, aqui o K sobre 9 aqui, né? K sobre 9. Agora, fazendo a distância sendo 4 metros. Vamos fazer o quê? Troca aqui o D pelo 4. 4 ao quadrado, 16. Força é 4 sobre K sobre 16. K sobre 16. Então, K sobre 16 na nossa reta está aqui, ó. K sobre 16. Também não caiu tanto, né? Ó, vindo aqui, no 4 está aqui. Então, você perceba que a maior queda foi de 1 para 2 metros. No resto, nem caiu tanto assim. Então, quando a gente traça aqui uma reta, né, uma curva aqui assim, ó, a gente vê essa curva aqui. E quanto mais próximo aqui uma carga da outra, a gente percebe o quê? A força ela aumenta, mas ela aumenta muito depressa, muito rapidamente, conforme você vai aumentando, diminuindo a distância entre as cargas. E quando você separa bem essas cargas, você vai ver uma aproximação aqui, vai se aproximando cada vez mais a zero. Então, é assim que a distância ela influencia numa força elétrica, tá ok? Justamente esse gráfico é assim, essa curva aqui, porque a distância está elevada ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Dadas duas cargas, Q1 igual a 5 microcoulombs e Q2 igual a menos 3 microcoulombs, e D igual a 0,8 metros, calcule. Primeiramente, micro significa 10 a menos 6, tá ok? 10 a menos 6. Calcule, letra A, a força que Q1 faz em Q2. Primeiro, vamos dar um qualitativo aqui. Ó. São duas cargas, né? Q1 vale 5 microcoulombs, então é positivo. Q2 vale menos 3 microcoulombs, então é negativo. Então, uma carga positiva com uma carga negativa. Cargas mesmo de sinais diferentes faz o quê? Isso aqui é atração, correto? São forças de atração, ok? Beleza, então vamos agora fazer a continha, né? Vou colocar aqui aquela forma que a gente viu lá atrás. F é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, F é igual a K vale 9 vezes 10 a 9. 9 vezes 9. Q1 tá aqui, vale 5 microcoulombs. Então, é 5 vezes 10 a menos 6.
vezes Q2 vale menos 3 microcúlomos, mas lembre-se, como está aqui ó, no módulo, o menos não aparece, só aparece o 3. 3 vezes 10 a menos 6. Dividido por D. Qual que é a distância? 0,8. 0,8, eu vou fazer o seguinte. Já que a gente está escrevendo aqui tudo em notação de 10 elevado, vamos fazer isso com 10 elevado a 8, com 10,8 também. 10,8, o que eu faço? Ando com uma vírgula, uma casa para a direita. Aí vai ficar 8 vezes 10 elevado a... Como eu andei uma casa para a direita, menos 1. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 1, elevado a quanto? Não está ao quadrado aqui? Então, elevado ao quadrado. Certo? Agora fica mais simples. Deixa eu primeiro resolver essa potenciação aqui embaixo. Então, tudo que está em cima, eu vou repetir. Ou melhor, vamos multiplicar aqui logo, né? 9 vezes 5 é 45. 45 vezes 3, 90, dá 135. Multiplicado. Agora aqui, a multiplicação de potência com a mesma base. Né? O 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. Né? Esqueci do menos aqui. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Dividido por 8 vezes... aqui, vou fazer o seguinte. Não está elevado aqui, ó, 8 elevado a 2? 8 elevado a 2 é 64. 64 vezes 10 elevado a menos 1 elevado a 2. Aqui é só multiplicar esses dois expoentes. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, 10 elevado a menos 2. Agora, divido 135 por 64. Isso aí vai dar 2,1 multiplicado por 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Menos 3, menos... Esse expoente aqui é menos 2, né? Menos 2. Menos com menos é mais. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Menos 1. Ou então, newtons. Então, tá aí. É assim que se faz esse tipo de conta. Ah, sim. Aí, essa é a força que Q1 faz em Q2, né? Então, vamos dizer que esse aqui é Q1, né? Esse aqui é Q2. Então, é essa força aqui, né? Que Q1 faz em Q2. E qual que é a força que Q2 faz em Q1? Ora, lembra lá da terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz que para toda força existe uma reação. Reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Essas forças aqui são pares de ação e reação. Então, ela tem mesma direção, né? Direção horizontal, tem sentidos opostos, uma está para a direita, outra está para a esquerda, e tem módulos iguais, ou seja, se Q1 faz uma força em Q2 de 2,1 vezes 10 a menos 1 newtons, o ao contrário também vai valer. Q2 também vai fazer a mesma força em Q1, tá certo? Então, pessoal, é isso aí.